Ok, estamos no ar. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos ao nosso Debates Possíveis com Ayrton Batista. Hoje, repercutindo uma temática extremamente pertinente nesse nosso contexto histórico meio maluco que estamos vivendo. O papel da imprensa na sociedade, na dialética, na conduta da vida pública, em tempos de pandemia, enfim, em face às novas tecnologias e às redes sociais. Bom, para isso temos o nosso presente ilustre e habitual, dono da coisa toda, nosso querido Ayrton Batista, grande meia-direita, aquele que é lançado, que mata no peito, coloca na relva, dribla o zagueiro, dribla o goleiro a lá pagão, mas chuta que nem Ayrton Batista mesmo. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Dadá. Boa noite, Denizar, de novo. Pessoal que estava acompanhando a gente no YouTube aí, vou falar um negócio que nunca ninguém falou. Desculpe nossa falha, né? Vamos continuar a nossa live, estava boa pra caramba, né? Estava tomando uma aula de jornalismo aqui e queria agradecer agora a todo o pessoal do Facebook por estar assistindo a gente aí e participem aí, façam perguntas para esses dois craques aí, o Denizar Sandoval Júnior e o Dadá Pereira. Estou aqui. Legal. Bom, recebendo aqui com o maior prazer do mundo, meu querido amigo Denizar Sandoval Júnior. Craque, esse eu tenho orgulho de chamar de colega. Enfim, o Denizar... Está assistindo a gente aí. Tá vazando algum áudio aqui, gente. Alô? Beleza? Oi. Tá tranquilo. Bom, o Denizar, assim, é formado em jornalismo pela PUC de Campinas, tem passagem pela Folha de São Paulo, Jornal de Atibaia, Rádio Atibaia, foi colunista do Jornal Atibaense, editor-chefe da revista Estilos e fundador do Jornal Livre Atibaia, que circula gratuitamente em forma de panfleto pela cidade de Atibaia. Gente, Denizar, seu boa noite, prazer te receber, cara. Boa noite, Dadá, boa noite, Ayrton, é um prazer estar com vocês e com todo o pessoal do Facebook. Estou vendo que o pessoal está entrando e já tem parente, já. Marcelão está aqui com a gente. Marcelão está aí com a gente. Falar nisso, parabéns, né? Hoje é dia do tenista, né? Parabéns pra gente, pô. Também dá uma arrebentada aí, né? Eu tava mais para Bruce Lee do que para Björn Borg, mas tudo bem, vai. Vamos lá, vai. Bom, então, queria que você fizesse também suas explanações iniciais, e vou te dar as honras aí de você também fazer as primeiras indagações e as primeiras perguntas. Por favor, seu boa noite. Boa noite, gente. Boa noite mesmo. Hoje, diferentemente de, como eu havia dito, das outras lives, onde a gente tenta participar como pré-candidato a vereador para melhorar a nossa cidade, e eu recebo hoje dois jornalistas que são muito craques e eu quero ouvir hoje, fazer perguntas para que eu também aprenda. Eu não acredito que a gente consiga entender de tudo na vida. Então, quando a gente não tem um conhecimento específico e profundo, como vocês têm sobre o assunto jornalismo, eu acho que o importante para um homem que quer ser público é consultar especialistas, né? E então vocês dois estão de parabéns, obrigado pelo debate que eu acredito que vai ser bem útil para todos. Eu queria começar perguntando, Dadá e Denizar, sobre o papel da imprensa e essas fake news, né? Na influência que a imprensa tem sobre a política, sobre o entendimento que a população depreende, ou seja, recebe da imprensa sobre as situações políticas do nosso país, ou até mesmo da nossa cidade. Então, eu gostaria que o Dadá começasse falando sobre o assunto, depois a gente já passa para o Denizar,
Vamos ouvir vocês dois. Bom, nessa questão, assim, o papel da imprensa diante da vida pública, basicamente, é fomentar a dialética, fomentar debate, fomentar conhecimento e trazer informação. O jornalista, o bom jornalista, aquele jornalista que se preze, ele atua basicamente em duas vertentes. Ele atua na opinião e na obtenção da informação. Isso. E cientificamente são dois caminhos diferentes. O caminho da opinião, ele é um caminho dialético. Ele é um caminho onde você formula uma tese, você vai atrás de uma antítese para chegar numa síntese, basicamente. Agora, o fato jornalístico, a verdade jornalística, ela é muito parecida com o fato científico, tá? Com o fato popperiano. Ele tem características de obtenção positivista. Ele segue um outro caminho. Ele segue o caminho da observação, da tese, da obtenção de estruturamentos e subterfúgios que estruturam a tese ou combatam a tese para você chegar numa conclusão. É um outro caminho científico. Tá? E diante do imaginário da população, essas duas vertentes do jornalismo, elas acabam se confundindo, acabam se misturando. E muitas vezes essa mistura se dá à utilização dos meios tecnológicos, dos meios de propagação da informação, nos meios de difusão da informação, de obtenção e de fomentação dela. Enfim, nós vivemos um momento tecnológico um pouco auspicioso. São revoluções tecnológicas diárias nos últimos 20 anos. Mas se a gente pensar em termos históricos, a obtenção da informação e a propagação da informação, ela vem num processo revolucionário gradual desde a domesticação do cavalo. Com a domesticação do cavalo, enfim, foi possível você criar os correios e aumentar a velocidade da informação. A Maria Fumaça também foi uma revolução tecnológica. Aí você vê a imprensa de Gutenberg, o rádio, a televisão, enfim, para culminar na internet, as novas tecnologias, as redes sociais, são revoluções seculares que vêm acontecendo nesse meio. Enfim. E diante dessa confusão, em que os meios de comunicação não conseguiram resolver essa equação de trazer para a população de como funciona as ferramentas de obtenção da informação, é onde a fake news fez folia. E a rede social se mostrou extremamente palatável para esse tipo de confusão gerada, enfim, né? Face ao viés de confirmação, enfim, e outras coisas. Houve um desequilíbrio na régua de McLuhan, né? Em que é na régua de McLuhan que diz que a propagação do repertório ele é proporcional à propagação da redundância. E a rede social acabou trazendo um pouco desse desequilíbrio. Até porque também, Ayrton e Denizar, é um fenômeno um pouco comum no Brasil, enfim, é mundial, mas no Brasil a gente nota muito isso, que é a questão que esse conhecimento científico, esse conhecimento acadêmico, ele não foi para a sociedade. Ele não fez folia dentro da sociedade. O conhecimento científico ficou dentro do púlpito acadêmico, ficou dentro da academia. Enfim. E isso gera na população essa confusão. Esses mecanismos de obtenção de informação são mecanismos extremamente delicados para a gente confundir, e para a gente desconfundir, o que é o fato jornalístico em si e o que é o desdobramento do fato jornalístico. A partir do momento que eu afirmo que a água ferve a 100 graus Celsius, né, numa localidade a nível do mar, isso é um fato. Não existe dialética sobre isso. A dialética existe sobre o desdobramento. O fato, sim, o fato jornalístico, ele não é passível de contestação. E sim os desdobramentos dele. É essa equação que a gente tem que resolver.
Então, Denizar, pode prosseguir aí. Abre seu microfone e vamos embora. Está ouvindo agora? Beleza. Opa, vamos lá. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo e voltando nesse tema agora que o nosso colega colocou, a gente passa uma régua, né? Na verdade, eu vou antes do cavalo, né? Tudo começou lá com pinturas, né, rupestres nas pedras, que uma civilização acabou informando outra civilização a forma de se viver, né? Passa por telefone, passa pela rádio, passa pela escrita, e na última década, principalmente, chegamos aos smartphones e toda essa tecnologia ligada à internet. A gente vive um momento muito complicado, porque, junto com isso, a liberdade de expressão foi confundida com muita coisa que vem acontecendo e a quantidade de informação que as pessoas recebem diariamente. E como o Dadá estava dizendo, o jornalismo puro, ele ficou nas universidades. Ele não expandiu, ele não discutiu. E, vamos dizer assim, eu tenho uma visão de que tudo que nós estamos vivendo dentro do jornalismo, principalmente nesse momento onde a profissão acaba recebendo rótulos e jornalistas acabam recebendo rótulos, nada mais é do que o efeito de várias coisas que deixaram de ser feitas, e nós deixamos também tomarem medidas para que afetasse a formação do jornalista. Então, isso é uma questão que a gente vai ver mais adiante, que a gente vai discutir mais adiante, mas é exatamente isso que a gente vem enfrentando e que afeta a isenção do jornalista, afeta a imparcialidade em apresentar o fato, foi contaminado de uma maneira muito triste, vamos dizer assim, o quarto poder. Meu pai, que o Dadá conheceu, sempre, desde o início, lá, desde que eu era moleque, ele sempre dizia: o quarto poder de um país é a imprensa. E no exato momento que a gente deixa fatores comerciais, fatores políticos entrarem no dia a dia e afetar as informações, toda aquela ciência e aquele caminho, né, da busca da identidade é afetada. Então, e afeta a própria democracia, né? Porque no exato momento que você cai para um extremo, você gera um lado, você foge do objetivo, né, do jornalista. E até do desenvolvimento do jornalista. Porque isso também, toda profissão existe um período de maturação. Como um ser humano, como um professor, ele precisa criar uma identidade. Ele recebe informações dentro de uma faculdade, ele recebe as ferramentas, mas ele precisa criar uma identidade. E essa identidade é criada com a vivência,
com a junção do que você aprende dentro de uma universidade e com a vivência do seu dia a dia e com as novas tecnologias, logicamente. Só que, em algum momento, nessa última década, esse processo foi, não vou dizer interrompido, mas ele foi invadido por outras situações e outros poderes e outras vontades, né, de quererem controlar e dominar um poder, e nós estamos vivendo tudo que nós estamos vivendo agora, que é feito exatamente de uma série de coisas, mas de alguma coisa que eu acabei de colocar também, né? Que tem a ver, que passa dos anos 90, que foi uma atitude que eu vou dizer que não foi ruim, porque que foi através do jornalista profissional, né? Que é uma questão muito discutida hoje. Pessoas que trabalharam na área de comunicação e que fizeram grandes trabalhos, tá? E vivenciaram e são autodidatas, fizeram uma contribuição muito grande para o jornalismo, não só a nível nacional ou regional, mas tinha um objetivo. Quando as associações pediam aquelas liminares, que eu acho que foi no final dos anos 90, né, Dada? Se eu não me engano, e quem era agraciado era analisado o currículo do cara, de repente o cara nasceu praticamente dentro do jornal, o cara fez pestape dentro do jornal, o cara foi repórter, o cara passou por todas as funções, só que ele nunca teve a possibilidade de ir para uma faculdade, porque até naquela época, nos anos 60, nos anos 50, nos anos 70, era dificílimo. A própria PUC de Campinas, ela iniciou, acho que, o jornalismo em 86. Então, quer dizer, era difícil para algumas pessoas que foram para o lado da comunicação realizar isso. E eles alcançaram uma notoriedade, e a gente tem pessoas que a gente viu na televisão, assim, a Marília Gabriela, ela, não sei se depois ela fez o curso de jornalismo, mas ela não era uma jornalista, né? Ela se tornou uma jornalista profissional. O próprio Paulo Francis, que na década de 80 até acho que da metade para o final dos anos 90, ele era um crítico de teatro, e a partir do momento, ele acabou virando correspondente internacional, que falava sobre a política internacional através de crônicas da América, dos Estados Unidos, mais especificamente. Então, são pessoas que, pelo seu currículo, mereciam isso. Mas a partir de 2009, quando, para você conseguir um registro de jornalista, você não precisava mais fazer uma universidade, e você poderia ser um advogado ou um professor. A dinâmica de uma universidade de jornalismo para qualquer outra universidade tem as suas particularidades, tem as suas matérias específicas. Tá? A ética profissional vem faltando. Por quê? Porque o jornalista ele não frequentou a aula da ética profissional, ele não tomou bronca, tá? Ele não vivenciou aquilo, ele simplesmente caiu num blog, caiu numa situação diferente, começou a ter visualização e curtida, e de repente ele achou que poderia opinar. Um jornalista, para ele chegar a ponto de opinar, a dar opinião pessoal,
ele teria que ter um status como jornalista, tá? E uma vivência dentro do jornalismo muito grande. São poucos que a gente pode citar disso. E que eram ouvidos. Tá? Porque o cara fazia colocações e colocava posições, mas antes dele chegar nesse ponto, quantos anos ele não ficou apenas informando e levando a população à reflexão? Porque, na realidade, ser imparcial é exatamente ser isento, em primeiro lugar, ter liberdade, em primeiro lugar, e criar uma condição, como jornalista, e até, vamos dizer, uma personalidade como jornalista, para você chegar no ponto de opinar sobre assunto A ou B. Hoje em dia, todo mundo fala o que quer, o achismo corre solto, as opiniões dependem da formação do cara, da interpretação do cara, e não interessa o final, o que vai afetar, qual é a consequência de determinadas colocações que o jornalista faz. Certo. Então, Denizar, da forma que você está falando, realmente a experimentação anterior, há um tempo atrás, sobre o que era ser jornalista e passar por diversos setores, por exemplo, de um jornal impresso, ou trabalhar em diversos setores de um jornal no rádio, né? Ou até mesmo na antiga TV, que formava os seus focas, e esse foca começava a trabalhar conhecendo desde o porteiro até o dono da empresa, e fazia uma carreira. Isso realmente não existe mais. Você tem toda a razão. Eu comecei a minha vida, o meu primeiro trabalho foi sendo foca da Gazeta da Lapa, junto com o poeta Rubem Jardim, que era o chefe de redação. E eu tinha que comprar Bauru, tinha que comprar Guaraná, eu ia junto com o fotógrafo fazer algumas fotos, né? A gente participava da revisão do jornal, via como era impresso naquele linotipo, era impresso no jornal alemão, e você começa a pegar paixão por isso. Eu praticamente peguei paixão por escrever por causa disso, e eu acho que a faculdade, a partir do ministro Jarbas Passarinho, na época da ditadura, quando ele regulamentou a profissão de jornalista, ele acabou realmente com aquela coisa do encanto do jornalista e da formação de um jornalista, no sentido de mostrar o fato e ter o respeito pelas pessoas para que elas refletissem sobre o assunto, né? Então, eu acho que você tem muita razão. Inclusive, nós estamos tem algumas situações, tinha jornalistas que se tornavam tão grandes que você sabe que as grandes corporações, as grandes TVs, elas são comerciais. E elas realmente chegam em algum momento, ela chega em você e fala, você tem que falar isso, eu tenho que falar aquilo. Para o jornalista realmente que alcançou um patamar onde ele tem esse respeito do cara não chegar para você e te impor uma situação. Porque ele sabe que o cara, além dele dar ibope, amanhã ele sai e está empregado de novo. É verdade. Então, existia uma independência, tá, que gradativamente foi tirando de todos nós, entendeu? E agora colocou todo mundo no mesmo balaio, né? Um balaio, mesmo, parece relatado, né? São poucos deles, na verdade, são poucos deles que não são pautados. Tá? O que acontece é o seguinte, cara, a regulamentação da RT, ela surge em 79, a Lei de Determinação de Registro de Trabalho. Aí passa o quê? A se exigir a Universidade de Comunicação para que você possa exercer as profissões de comunicação, que aí inclui publicidade, radialismo, relações públicas, rádio e televisão, enfim. O fenômeno principal é que os periódicos eles sofrem transformação do início, porque a democracia brasileira também é muito frágil.
você tem interrupções de processo natural na democracia, desde o Estado Novo, passando por 64. E isso afetou o jornalismo. O jornalismo não sofreu um livre exercício. Ele sempre sofreu cabresto. E a partir de 79, veio essa regulamentação com uma certa liberdade, mas também, com a transformação mundial, vem a questão do grande conglomerado. O grande conglomerado de imprensa tomar conta dos meios de comunicação. Hoje nós temos 5, 6 famílias no Brasil que tomam conta dos grandes meios. Comandam tudo. E a gente viveu a ilusão de que as tecnologias elas libertariam sempre a informação, né? Isso é uma coisa meio contraditória. A gente achou, quando veio a imprensa de Gutenberg, agora nós vamos poder imprimir mais livro, atingir mais gente. Não, mas espera aí. Mas quem que são os donos dos meios de produção para fazer uma impressora Gutenberg? Quem que é o dono dos meios de produção para fazer uma instalação de rádio? Para fazer uma instalação de televisão? A internet também deu essa certa ilusão. No início aí dos anos 2000, com as empresinhas.com, enfim, os blogs, foi um exercício de liberdade para muito jornalista. Sim. Ao mesmo tempo que também deu uma prostituída na profissão a partir de 2009, essa questão da regulamentação, a regulamentação DRT ter caído por terra. Hoje o cara tem uma regulamentação Ancine, ele dá uma MEI, ele pode assinar como jornalista, quer dizer, esses embrólios todos, mas a internet também ela foi invadida pelo grande conglomerado, né? Sim. E a rede social, quando ela nasce, ela nunca foi o local de fala do jornalista, nunca foi o local de fala do comunicador, nunca foi o local de fala da ciência, nunca foi o local de fala da boa informação e da boa comunicação. A rede social ela deu vazão para a opinião sem embasamento, para a opinião sem técnica, sem a conversa de boteco. O que a faculdade tentou reduzir nessa questão, a rede social veio e jogou lá para baixo. Então, o grande questionamento é o seguinte: ou a gente, nós como comunicadores, como jornalistas, ou a gente olha para a rede social e tenta trazer repertório para a rede social, ou a gente usa outro lugar de fala. A gente busca outro lugar de fala. Porque também a gente só olhou para a rede social a hora que a gente percebeu o estrago que ela fez na sociedade. O estrago que ela fez na informação. Queria que você falasse um pouco disso aí, Denizar. Isso aí. Deixa eu só dar uma boa noite aqui, fazendo a sua parte hoje, Dadá, para a Jéssica Ziola, né, que está com a gente, o Giovanni Muciolo, o Hugo João França. O Hugo João França é lá do extremo norte do Mato Grosso, um amigo meu, a Otília Ruiz, a Cosma Dias, está com a gente aí, né? A Mari Patrocínio, todos se dizem jornalistas, aprecio muito aqui no Facebook essa denominação, sempre questionei acerca, né? A Leila Zeoli, a Jéssica Ziola, mais uma vez, o Ricardo Mariano está aí, o Ascânio, Betarello, o Olídio Spinella, o Coronel Ernesto, o Renato Bacelar, a Solange, muita gente aí. E a Jéssica estava até falando sobre isso agora, sobre essa crença de nós pensamos que a imprensa ela tem liberdade, como na verdade ela está na mão de um oligopólio, né? Onde a terceira maior fortuna do Brasil, por exemplo, pertence à família Marinho. Então, o que aqueles empregados dessa ilha da fantasia que é a Rede Globo, ele vai poder falar autonomamente para um cara para uma família que, por exemplo, apoiou a ditadura desde 64, uma família que tinha um jornal de terceira linha no Rio de Janeiro e que, de repente, teve um investimento americano, está aí provado nos livros de história, impressionante, e começou, a partir daí, a fazer a cabeça do brasileiro e a impor até costumes e mudar a nossa cultura. Quer dizer, uns absurdos. Então, eu queria saber também de vocês se essas novas tecnologias
elas deveriam ser legisladas. Eu lembro aqui, lembrando o Denizar, acabou de falar, do Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim tinha um blog, né, Conversa Fiada, eu sempre ouvi, totalmente independente, como eu vejo alguns outros blogueiros aí que me orientam, às vezes me dão alguma luz no meio do caminho, porque realmente a televisão ela é engessada. Você olha um jornal, a aparência, o estilo é igual em todas as emissoras. E queria saber, além dessa, rapidamente, sobre essa liberdade de imprensa, que a Jéssica comentou aqui, se ela existe mesmo, eu queria saber se essas novas tecnologias elas poderiam mudar a forma de jornalismo para melhorar a informação, principalmente política, do nosso povo. Queria começar pelo Dadá aí, depois o Denizar alinhava. Vamos lá? Vamos. Assim, primeira coisa, o jornalismo, o bom jornalismo, ele é sim passível de moderação. Ele tem que ter moderação. Ele não pode ter controle. Ele não pode ter amarras. Nem do meio de propagação, nem do veículo que ele vai ser assim, veiculado, mostrado, onde você vai veicular a informação, e nem tampouco você ser vítima das tecnologias que você está utilizando e isso influenciar na tua linguagem e na tua narrativa. Você não pode ser vítima disso. Mas ele é passível de moderação, sim. Agora, você citou, por exemplo, Paulo Henrique Amorim, os outros blogs, questão da independência, para o cara opinar. Isso é o lado bom da tecnologia, da nova tecnologia, da internet. É o lado legal. Mas, ao mesmo tempo, o lado ruim é o quê? É que deu uma vazão para uma certa galera que deixou de ser passível dessa moderação. Passou a ser passível, ficar fora de uma linha editorial. Tá? Eles ficaram livres de moderação. E são justamente pessoas que não entendem essa relação que eu tentei explanar na minha primeira fala, que de como funcionam os caminhos da obtenção da informação, os caminhos científicos da teoria da informação. Essa galera utiliza a tecnologia até de uma maneira interessante, no sentido de que eles conseguem dominar a linguagem, eles são inerentes à linguagem nova, eles são inerentes à ferramenta, e isso gerou um estado de pós-verdade, um estado de pós-informação. Que é isso que é uma coisa louca. Então não adianta só a tecnologia ser libertadora se quem está operando o tecnológico não está liberto. Não está liberto, não está formado. Então as pessoas confundem isso. Sofreu uma moderação, sofreu uma sanção de lei. Não, peraí, eu estou sendo vítima, a minha liberdade de expressão está sendo cerceada. Peraí, cara. A tua liberdade de expressão, ela tem limite. E ela tem os limites legais. E aí é que entra a questão da tecnologia. Assim, antigamente você precisava entrar num jornal para fazer um programa de televisão, você precisava de uma iluminação, de uma câmera, de não sei o quê, enfim. Tinha um custo e quem ia te contratar não ia chegar e contratar qualquer um lá para chegar e fazer um blog e escrever. A televisão não é blog, é uma outra linguagem. Isso já gerava uma moderação. O acesso à tecnologia gerava uma moderação. Você como empregador, você não vai submeter a sua tecnologia, o seu investimento a um profissional qualquer, tá? O que é contraditório é que, diante disso, que para se montar uma estrutura de televisão, num país onde você tem 3% da população detendo toda a renda, quem que vai montar os grandes meios? São as grandes famílias. Quem que vai montar os grandes conglomerados? As grandes famílias. No interior você já tem uma questão diferente, você tem umas rádios comunitárias, você tem umas rádios melhores, enfim e tal. Mas é sempre aquele político que é vereador, que vai dar a concessão, que vai não sei o que e tal, enfim.
Então, o que eu digo é o seguinte, o jornalismo, ele não importa a tecnologia, não importa para quem você está trabalhando, tá? Ele não pode ter cabresto, tá? Mas ele é, sim, passível de moderação. E a boa moderação se dá pelo conhecimento do profissional jornalístico, né? Pelo profissional de comunicação, né? E você tem a moderação natural da lei. Então, eu acho assim, eu acho que não tem que criar assim uma lei de regulamentação nova só para a internet. A internet é um meio de propagação. Não criou-se uma lei nova para a televisão. Né? Criou-se o CONAR, uma lei para publicidade. Não criou-se uma lei nova para o rádio, enfim. Então. O que a gente tem que ter é apostar na formação do profissional de comunicação, imbuir ele de conhecimento, seja científico, seja teórico, seja prático. A gente apostar na boa moderação, que vai vir também de um outro profissional de comunicação, enfim. Isso vai libertar. Então, essa questão do marco, eu acho totalmente desnecessário. Você não precisa de um marco na internet, você não precisa de regulamentação da internet. A internet, ela é um meio de reprodução que gerou uma linguagem nova. Mas gerou uma linguagem nova por quê? Porque as pessoas começaram a manipular a internet, não tinham a noção da linguagem de comunicação. Então surgiu o quê? O youtuber, surgiu o blogger, surgiu o instagramer, a blogueirinha, enfim, porque tem uma nova tecnologia aliada ao desconhecimento da ferramenta de comunicação. O desconhecimento da ferramenta, ao se manipular a ferramenta, gerou uma nova linguagem. Tudo bem, mas se gerou uma nova linguagem, você não precisa regulamentar essa nova linguagem. Já tem subterfúgios totais para regulamentar isso. Nós já temos uma legislação que fala em calúnia e difamação, né? Nós já temos o princípio da não inversão do ônus da prova, que a pessoa que afirma tem que aprovar. Enfim, não precisa essa questão do marco para a tecnologia nova, porque me soa também além da moderação, me soa um pouco controlador. Eu não sei o que o Denizar acha. Vamos lá, Denizar. Então, eu vou seguir uma outra linha que você colocou bem, que a internet devia ser um lugar libertador. E, infelizmente, a gente chegou num ponto que, fazendo uma autocrítica, né, e como população e como brasileiro, é que nós temos uma ferramenta como essa, maravilhosa, onde a gente pode caminhar até em outros países através de aplicativos ou programas que faz a gente conhecer cidades da Europa e a gente transporta o nosso ciclo vicioso do nosso dia a dia, consumista, egoísta, para a internet. Tá? Então, a gente teria que voltar para a sala de aula. Boa. A gente tem que voltar para a sala de aula, porque a gente tem uma ferramenta maravilhosa. Eu falo sempre com meus filhos, você consegue. A gente tinha que pegar aqueles dicionários da Aurélio e ficar lá folhando e imaginar. Hoje você clica o botão e você chega no lugar. É verdade. Você passeia na rua. Então, quer dizer, você tem uma maneira de se libertar. Só que no exato momento que você não tem essa liberdade interna, você vai viver o mesmo ciclo e você vai transferir o teu ciclo para dentro das redes sociais. E aí a gente vive isso que a gente está vivendo hoje em dia. Tá? Essa realidade, essa miséria social, esse ódio, sabe? A gente está indo um pouco mais além, a gente está no meio de uma pandemia.
E a única coisa que eu vi desde que ela iniciou foi discussões e debates sobre coisa que a maioria não entende, que é a ciência. Quer dizer, os caras conseguiram polarizar e transformar o Covid-19 na direita ou na esquerda. É verdade. E não chegaram em nenhum momento, tá? Vamos discutir como enfrentar isso como população. Nós somos uma região. Nós somos um continente, desculpa. Tá? Cada região nossa tem uma particularidade. E aí você coloca... o jornalista ele tem essa função de apresentar e registrar a cultura de cada região. E trazer o que é de belo, o que é de bonito dentro desse nosso país. Tá certo. E isso que nos faz diferente. Denizar, você vê, aqui nós estamos recebendo também o Vladimir Silveira. Vladimir está indo na tua linha de pensamento da maravilha que é a internet, ele falando que outro dia o astronauta estava mostrando de dentro da NASA, da nave lá em cima, mostrando imagens via internet online. Eu lembro que meu pai falava para mim que quando começou a Segunda Guerra Mundial, ou seja, anos 40... Ayrton. Oi. A Terra, ela não é plana, não, né? Que o cara mostrou. Não. O cara mostrou... Só para ver, né? Só para tirar a dúvida. Bem redonda, né? Bem redonda. E também enxofre não cura, viu? O Covid. Bom, que é a novidade de hoje. E o meu pai falou para mim uma vez que quando começou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ficou sabendo quase um mês depois. Não em termos das pessoas que recebiam a comunicação, mas, por exemplo, minha mãe morava numa cidade, ela nasceu, chamada Uchoa, perto de Rio Preto. Então, o cara que morava em São Paulo, ali, o telégrafo falou, a rádio comunicou, mas até chegar lá em Uchoa, demorou um mês para saber que a guerra havia começado. Até japoneses, quando chegaram aqui, o imperador acabou assinando lá, reconhecendo que havia perdido a guerra, teve japonês aqui que demorou 2 meses para saber, quando soube, se matou. Tal. Hoje, a informação é muito rápida. Então, eu queria fazer uma pergunta, começando aí para vocês dois. Eu queria entender o que vocês pensam sobre essa questão, por exemplo, que o se instrui por meme, e o Ascanio tem razão, então ele tem algumas informações, ele não sabe nem se é verdade ou não, mas ele se baseia em tudo que vê ali, o que é bom para ele acreditar. Qual é a forma que o jornalismo, ou até mesmo a política, a partir da educação na escola, desde dos pequenininhos, lá na pré-escola, até a universidade, o que nós poderíamos fazer para a população de hoje em diante parar de só ver a informação e procurar ter formação, ou seja, se formar dentro de um determinado assunto. O que você acha que seria preciso, Dada? O que seria possível ser feito? E eu sei que isso vem sido demolido há mais de 40 anos após a pós-guerra, né? A massa vai em cima daquilo que o poder quer, mas eu acho que a gente pode mudar, porque eu acho que o mundo vai mudar após essa pandemia. O que você acha, Dada? Vou eu primeiro lá? Seguinte. Bom, a gente chegou realmente numa situação de pós-absurdo, né? A gente vê, assim, se a gente vê as redes sociais, vê a internet, o tribunal do WhatsApp,
A gente chegou numa situação de pós-absurdo, onde o absurdo é o novo normal. Para bons setores da população, não para todos. Para isso, eu acho necessário a gente fazer uma digressãozinha e ver aonde começou isso e aonde a gente errou o ponto na curva que foi culminar nisso. A verdade é o seguinte, o Brasil é o país que tornou a pseudagem um fato social. Começou quando o primeiro periódico publicou o primeiro horóscopo, ele estava fomentando a Terra plana. Nós somos o país que é o único país do mundo onde tem homeopatia dentro do Conselho Regional de Medicina. Nós somos os países onde tem reiki, yoga, curas tântricas, curas por pirâmide, florais de Bach, enfim. Tudo isso sem a menor regulamentação, tudo isso sem o menor subterfúgio de legalidade ou de prova científica. E por que isso acontece? Porque o brasileiro desconhece método científico. Essa pseudagem toda foi gerando na nossa sociedade, no decorrer dos anos, um fetiche que é a ideia de verdade por detrás da verdade. As teorias da conspiração, o homem não chegou à Lua. Mas eu tenho uma informação que você não tem, a falácia da informação privilegiada, enfim. E o tribunal do WhatsApp é nada mais do que a vazão para esse fetiche natural que a gente foi construindo. Que é a ideia da verdade por detrás da verdade. E muitos canalhas por aí que se passam por jornalistas, né? Enfim, o tal do gabinete do ódio e o caramba 4, que sabem manipular, têm consciência disso, né? E utilizam essa manipulação em favor. É um mau jornalismo, péssimo jornalismo. Então, mas a gente cometeu esse erro. A gente normalizou uma conversinha natural sobre astrologia no churrasco. A gente normalizou o amigo dando dica de automedicação para o outro amigo. Tô com uma dor nas costas. O bom é o cetoprofeno. Não, o cetoprofeno para as costas não é bom. O bom é o Miorelax. Isso tornou um fato social na sociedade brasileira. Se tornou algo normal. E foi caminhando, chegou numa bola de neve tão grande que a gente, quando abriu o olho, a gente fomentou, adubou a terra para o olavismo, a gente adubou a terra para a terra plana e a gente adubou a terra para o pós-absurdo que a gente está vivendo. Tá. Esse é o diagnóstico. Agora, sendo mais propositivo, diga-se de passagem, se tem um setor da sociedade que está desempenhando um papel glorioso durante essa pandemia, no sentido de informar a população, no sentido de ser propositivo, no sentido de tentar mostrar para a população o que é a boa informação, o que é uma fake news, é a própria imprensa. São setores da imprensa. Se a tragédia no Brasil hoje não é maior, se a gente tem 45%, 44% de isolamento hoje, é graças ao trabalho da imprensa. Porque nós não temos nenhum subterfúgio governamental nesse sentido educacional. Nós temos um governo travestido das próprias urgências, jogando a população, enfim, para o matadouro, basicamente. Só que era uma população, essa normalidade, esse fato social da pseudagem, também se tornou uma terra fértil para esse governo. Fazer o que quer com um bom setor da população. Tá? Agora, sendo mais propositivo ainda, a saída está na formação educacional, não só na formação educacional do ensino médio e do ensino fundamental, de demonstrar as teorias científicas, mas de explicar como funciona o método científico, a obtenção da informação, como se chega numa teoria, como se chega numa hipótese, como funciona a ciência de tubo de ensaio, como funciona o sistema popperiano, como funciona
a equação de McLuhan, como funciona os 3 olhares de Charles Sanders Peirce, como funciona a dialética, o caminho filosófico da dialética, e acabar na população com esse fetiche de que existe o fato por detrás do fato, de que o fato jornalístico, o fato científico em si, ele não é passível de dialética. É assim sendo propositivo. Tá? E esse é o papel da imprensa. Né? O papel da imprensa é o quê? Propagar o bom conhecimento, fomentar o bom conhecimento, democratizar o bom conhecimento e o quê? Tirar o conhecimento do púlpito da academia e levar para a população. É a única solução que a gente tem. Tá certo, Dada. Concordo com você em 99,9%. Né? Vamos lá, Denizar, liga seu microfone, faça a sua consideração. Só lembrando que o Gilberto Santana, que eu gostaria muito que aos debates possíveis, tivesse com a gente um dia aqui, né? Eu acho, olha, tem gente falando, a Jéssica Jola, que ela acha que a regulamentação ela é necessária, ou seja, para isso que nós estamos aqui. O debate... Deixa eu só fazer um adendo aqui para a Jéssica, então. Jéssica, é o seguinte, eu não estou... eu acabei botando a homeopatia nesse balaio, enfim, tal, mas eu jamais estou comparando a homeopatia com uma garrafada da Praça da Sé. Tá? Isso. Vou deixar claro o seguinte, né? Existem os subterfúgios psicomáticos que provam a utilidade, enfim, da homeopatia, que ela cura, realmente ela cura, enfim, mas assim, dentro da questão do sistema popperiano científico, de revisão por pares, 66%, caramba, 4, enfim, não tem esse tipo de comprovação. Longe de mim querer qualquer equívoco nesse sentido. Isso. Tá? O que eu estou falando é a questão assim, da gente que, através de algumas coisas, eu acho que eu me equivoquei de falar da homeopatia aqui, um pouco, então peço desculpa para os médicos homeopatas, enfim. A gente glamorizou o atalho. A ideia da verdade por detrás da verdade é o atalho também, né? Em muitas situações, né? É só isso para deixar claro aqui. Tá bom. Obrigado pela participação, viu, Jéssica? Obrigado mesmo. Isso. Então, voltando aí no Gilberto Santana e dizendo que agora eu já estou 99,99/3 combinando com você. Só lembrando que, revendo a história, que também é uma ciência importante, a gente vai ver que a astrologia foi a base primária da astronomia. Mas um dia a gente discute isso, né? Até para se plantar, né? Até para se navegar, né? Daqui a pouco a gente vai entrar na escolástica e no positivismo. Aqui vai virar... Isso, vamos lá. A Roberta Gebara está chegando, a Cláudia Ávila também, que bom, sejam bem-vindas. A gente já está com 53 minutos de live, e o Dadá, Denizar, não deixou você falar. Não, eu quero ver Denizar, pelo amor de Deus. Não, mas eu concordo com em boa parte do que o Dadá falou, mas o que ele quis dizer, tá? Não querendo consertar qualquer coisa, né? A questão é o seguinte: o brasileiro tem mania de ter fé em determinadas situações, em determinadas coisas, e ele passa por cima da lógica. E o que o Dadá quis colocar foi exatamente que, através da educação e como instrumento de transformação de uma sociedade, tá? Leva a gente a outros caminhos e a outras visões. Eu queria aproveitar, mandar um abraço para a Cláudia, para a Jéssica. O Ascânio é um colega de Rádio Atibaia e Rádio Região do final dos anos 80. Ele foi um dos cidadãos que lutou pelo tombamento da pedra. Ele vai ficar bravo, mas apesar da idade cronológica dele ser acima de 80 anos,
Ele continua escrevendo no Jornal Livre, que sai gratuitamente todo mês, né? Que ele é mensal. E na pandemia ele está sendo virtual, né? Até para poder respeitar todas as questões sanitárias e de saúde. E é um cara que sempre esteve ao lado do meu pai e em muitas batalhas. E é muito bom vê-lo aqui participando também. Vi também que a Júlia Maria está aqui, uma colega também de profissão, e no outro campo que eu atuo como empresário, e várias pessoas aqui, Gilberto Santana, ex-prefeito de Atibaia, que me deu a oportunidade pela primeira vez atuar numa peça de teatro na UPA. Uma grande pena, determinadas coisas boas. Os políticos, eles têm mania, né, de entra um novo político e ele corta o que era bom do anterior, né, para poder dar perpetuar ele naquele local, né. Então, é verdade. É um erro e eu acho que é uma demonstração de falta de cultura e até de uma demonstração de pequeno como ser humano, tá? É uma crítica que eu faço a quase todos os políticos que vêm depois do outro e ele quer, de alguma maneira, enterrar o que veio anteriormente. Que pena, né? A sociedade militar... A gente tem aí um segmento que eu gostaria de atuar mais fortemente, que é a educação. E seguindo uma linha de Darcy Ribeiro, do próprio professor Paulo Freire, não existe formação de educação que não seja formação de Estado. Ou seja, você tem que formar e deixar para outras gerações, né? Ter uma ideia de Estado é começar a fazer com que as crianças, os jovens, tenham noção de nação. A diferença de nação e país é uma coisa impressionante. Nós não temos noção de nação ainda, né? Na época do Gilberto, além da UPA, o Edmundo Zanoni tinha, não sei se o Dadá vai recordar, mas tinha a Cidade da Juventude. Lembro. Que fazia intercâmbio com várias cidades e todos os centros cívicos ou grêmios estudantis compartilhavam experiências, cultura de cada cidade, e era um crescimento do jovem muito grande. Então, eles faziam danças típicas, eles apresentavam uma peça de teatro, eles apresentavam declamações de poetas da cidade, apresentavam pinturas. Então, era um negócio assim... É um negócio assim fantástico. E não sei se vocês sabem, a mãe do Dadá, que é uma educadora, né? Não sei se a dona Júlia, né? E Atibaia, ela foi uma cidade piloto para fazer as 2 primeiras escolas modelo do Estado. E a Eleonor de Barros e a escola Professor Cido Franco. Tá? Se vocês repararem na maneira como ela foi estruturada, ela faz um modelo de tribo. Tá? Como se fosse uma tribo indígena. Para que houvesse uma interação de todos com a área de recreação. Mas isso é muito importante. A educação mais construtivista, onde o professor ele era mais um observador e não aquele cara que ficava lá na frente apenas como orador. Tá certo. E isso, simplesmente, se você for hoje nas escolas, você perguntar para o diretor ou para os professores,
Eles não sabem por que as escolas foram construídas dessa maneira. Tá Então, a certo. gente perde a identidade Tá de coisas verdade. positivas. Sabe, quando o opressor chega, a primeira coisa que ele faz é acabar com a sua cultura, né? Porque você perde a identidade. Então, nós entrevistamos aqui, fizemos um debate, foi o nosso segundo debate, foi com a professora Iete também. E a professora Iete deixou na cidade um legado interessante e muito importante. E o governo entrou, o governo saiu, foi mudando o nome, às vezes, para dar crédito daquilo que tinha sido criado para ele. E uma vaidade boba, né? Porque a gente se perpetua pela obra e não no momento, né? Eu queria mudar de assunto um pouco aqui, nós estamos indo para 1 hora de live, vamos ficar mais 10 minutos, Adá? Vamos? Vamos. E o pessoal está conversando bastante aí, né? Eu queria fazer talvez uma última pergunta para vocês, porque vocês falam pouco, então eu quero fazer uma pergunta para vocês. Agora Né? você está vendo o que eu passo aqui. Estou vendo. Eu tenho uma vontade, se um dia eu fosse eleito como vereador, de ter vários projetos, embora eu queira me dedicar 80% à educação. E uma das coisas que eu gostaria de ver era assessor de imprensa dentro do governo com liberdade para opinar. Eu gostaria de ver isso. Gostaria de ver mais jornalistas investigativos, que parece que esse segmento do jornalismo está meio deficitário, ou tem poucos ainda que se jogam nessa aventura aí de fazer um jornalismo investigativo, tipo a Intercept, tipo tantos outros que já passaram pelo país. E para arrematar, vocês falando sobre o assunto do jornalismo investigativo, eu queria saber de vocês o seguinte: hoje, a gente poderia trazer uma universidade para cá, ou uma faculdade, ou um puxadinho de uma universidade para cá, para ter uma área só da cadeira de jornalismo, da cadeira de filosofia, da cadeira de psicologia, né, que eu gostaria muito que alguma universidade fosse procurada e convidada para poder ter essa extensão aqui na cidade. Eu gostaria de apresentar para o Gilberto Santana, para você, os nossos projetos. Só não posso apresentar e não vou apresentar, que a gente não vai ficar dando banana para macaco, né? Entendeu? Mas vai chegar a hora da gente ter que apresentar. E a gente, 1 hora, toma um café e conversa, né? Eu queria saber de vocês, o profissional de imprensa hoje e a própria universidade. O profissional de imprensa é formado independente da universidade, pelo caráter dele, ou a universidade é capaz, hoje, de destruir o caráter de um jornalista? Pode começar, Dada. Nossa, cara, eu vou tentar ser breve aqui, porque você fez tantas indagações, assim, na questão da atuação do assessor de imprensa, né, também. Então, eu vou começar por aí. Bom, a assessoria de imprensa, ela é uma vertente da profissão, tá? Ela é uma vertente da profissão em que, muitas vezes, você exerce uma moderação no sentido de blindar o teu cliente. São subterfúgios de uma estrutura capitalista em que você tem que atuar. Mas nem por causa disso você tem que abrir mão da ética. Tá? Mesmo você blindando o teu cliente, você filtrando, você exercendo moderação, da ética você não abre mão nunca. Tá? O profissional de jornalismo que abre mão da ética, ele está abrindo mão da lisura da profissão, e ele já pode procurar outra coisa para fazer. Então, basicamente,
E a conduta da assessoria de imprensa é diferente da conduta da redação. Então, não dá para você exigir do profissional de assessoria de imprensa que ele tenha a mesma praxis que ele está tendo a formular um jornal, a formular uma revista, enfim, a fazer até uma fotonovela, que seja, caramba, quatro. É um outro tipo de praxis, é um outro subterfúgio que a profissão exige, mas que é fundamental você manter a questão ética. Tá? A ética é fundamental na assessoria de imprensa mais ainda, eu acredito. Outra coisa que você falou, a questão da universidade, né? Da formação da universidade. Assim, eu acho que a universidade ela vai formar, ela vai te dar noções, ela vai te dar ganchos, enfim, para você escolher da melhor maneira possível o seu caminho. Isso é boa universidade, enfim. E ela vem aliada também à formação de berço, de casa, da educação. Ela é o final da educação da pessoa ali, que começou no fundamental, que passou pelo construtivismo, que fez um colegial bom, que fez um cursinho interessante, que aprendeu a ler e escrever, que é esclarecido com informação. Então, ela é o final desse sentido. Eu acho que a principal função da universidade não é a formação profissional. Não é a formação para o mercado de trabalho. A principal função da universidade é o fomento do conhecimento científico. Tá? Para que o profissional atue de maneira ética em outra área. Assim, você formar para o mercado é uma consequência da formação da universidade. Tem universidades que fazem isso muito bem, tem universidades que não fazem isso muito bem. Tem universidades que têm uma mentalidade mais de MBA, particular, enfim, tal, que vai formar de uma outra maneira. Mas eu acho fundamental que o profissional passe por dentro da universidade. Porque é uma experiência. Ele vai ter noção de ética, ele vai ter noção de traquejo social, de vivência acadêmica, enfim. Então. Mas ele só vai se formar jornalista mesmo com a praxis de redação. Sendo um foquinha, sofrendo moderação, com o editor virando para ele e falando: olha, esse parágrafo foi melhor aqui, aí, tira daqui, põe lá embaixo. Tá? Aí ele vai adquirir uma pegada, uma estrutura de texto, um know-how, um jeitão próprio de escrever. De maneira. A universidade é só uma passagem para isso. Claro que ela é muito importante, enfim. Mas a principal formação profissional, ela se dá dentro da redação. Pegando um cara que saiu dentro da universidade com uma base científica, uma base de conhecimento bom. Ajuda muito dentro da redação, dentro da praxis da redação, dentro da praxis de uma televisão. Eu acho Tá certo. Acho que é isso. Tentei ser breve. Tá certo. Vamos lá, Denizar. Bom, eu encaro o jornalismo como um instrumento de comunicação, e esse instrumento de comunicação, ele tem, acima de tudo, tem que ter ética. Quando eu, durante o debate, disse que a gente tem que voltar para a carteira, para a sala de aula, justamente isso passa pelo jornalismo também. Existe uma necessidade muito grande para formar um jornalismo, uma categoria de base. Aí a categoria de base é a universidade. E vivenciando o dia a dia de um jornal, de uma rádio, de uma TV, você vai formando um profissional completo, que um dia vai ter uma personalidade e vai poder chegar na frente da câmera e dar uma opinião, e as pessoas vão ouvir. Pela credibilidade, e porque naquele momento ele vai poder transmitir um pouco da alma dele. E só quando ele estiver preparado, ele poderá fazer isso. É um processo de crescimento como ser humano e como profissional. Tá? Agora, a gente vive várias vertentes, né? Em todos os sentidos da vida,
E a nossa educação nesse país está muito precária e nós estamos sentindo reflexo no dia a dia e nos ciclos coletivos que a gente vem vivendo. A coletividade, ela tem vibrado e ela está numa sintonia muito preocupante no meio de uma pandemia. E a gente tinha que rever determinados conceitos com tudo que está acontecendo. E a educação, ela tem que ser novamente revista, assim como a universidade, assim como as relações, porque o jornalismo, ele é transformação. Ele é um veículo de transformação. E ele tem que ser positivo. É verdade, é verdade. Denizar, puxa vida, que bacana. Eu, se não fosse perturbar vocês demais, vocês ficarem aí todo quadrado, sentado todo esse tempo. Então, posso falar uma coisa? Pois não. Fala. Tem uma colocação aqui do Ascânio. Tá, Vamos procurar aqui. Está aqui que ele... Cheguei na nona, né? Dezena. Que ele fala sobre a questão do habitat, né? O Ascânio, ele tem algumas colocações, e a gente discute muito, e até eu tenho uma passagem com ele, se for rapidinho, se eu puder falar. Claro. Eu dei a notícia para ele, ele veio entregar ele entrega no CD matéria ainda. E ele teve na redação, e ele veio trazer eu falo que é um prazer sempre o que ele traz para a gente, de sabedoria, com todos esses anos que ele está na imprensa e todas as colocações dele. Ele veio, ele tinha encontrado um amigo dele, que ele intitulou como Zé, e ele me fez a seguinte colocação. Eu ouvi dizer mas deve ser coisa do Zé, que os caras estão querendo asfaltar a estrada da Pedra Grande. Né? Isso é mentira, né? Ninguém em sã consciência, com esse povo sem educação, que eu, ainda quando eu subo um pouco a trilha, eu vejo garrafa PET, pituca de cigarro e de tudo, os caras querem asfaltar e dar mobilidade para esse povo entrar e acabar com tudo, né? Eu falei, infelizmente, eu tenho que informar que isso é verdade. É que nem asfaltar a praia, né? Asfaltar a praia. Infelizmente, isso é verdade. Nós estamos vivendo praticamente, voltando a 30 anos atrás, 40 anos atrás quase, uma discussão que não deveria ocorrer nessa atual situação, e no século XXI, a gente tinha que estar fazendo políticas sustentáveis. A gente vive um momento de transição dentro da cidade, onde está tramitando um plano diretor aí que pode fazer mudanças que vão afetar o dia a dia de quem ama Atibaia, quem vive em Atibaia e quem nasceu em Atibaia. E é importantíssimo as escolhas no próximo pleito e nas próximas eleições, porque você não vai estar só decidindo quem vai, durante 4 anos, decidir o seu imposto, decidir qual rua que vai asfaltar, aonde vai ter esgoto, onde não vai. Você vai decidir um momento da cidade de transformação. Porque existe uma pressão muito grande para a verticalização da cidade. Denizar, e não é de hoje. Denizar,
Um dos projetos do Coronel Ernesto, como pré-candidato a prefeito, sentar lá, caso eleito, tomara que seja, rever todos os contratos já feitos, todos pendentes. Nós iríamos entrar, eu e o Dadá, em edição extraordinária no domingo, mas não entramos. Sobre um assunto só, daria quase 2 horas de conversa, que é essa pedra fundamental do hospital. Essa semana, se der, a gente vai falar sobre valores e sobre umas coisas que a gente precisava saber. O que não acontece hoje na nossa Câmara de Vereadores lá não existe vereadores. Tem um vereador lá, eu acho. E o resto não sabe nem por que está lá, né? O prefeito assina qualquer coisa e ninguém fiscaliza, que é uma das funções do vereador. Então, Ayrton, no exato momento que um secretário ganha mais do que um vereador, fica inviável você ser vereador e você vira... É isso que você estava... A colocação anterior foi sobre liberdade jornalística, né? É exatamente isso. Então, quer dizer, eu sou um vereador que ganha 7 mil e eu posso ser um secretário de sei lá o quê que ganha 14. Certo. Eu vou ganhar 14, que é o dobro do que eu ganho, e eu puxo alguém da base para fazer a função que eu não estou disposto a fazer, que meu partido me obriga a fazer, porque é a favor de político A ou político B. Exatamente. Exatamente. Então, é por isso que a gente tem 8 empregados do prefeito aí, fazendo o que bem entende. Mas a gente vai tentar mudar isso. Eu só queria realmente agradecer demais, Elisar, sua presença. Eu acho que quando acabar esse negócio de pandemia, você precisa vir aqui em casa para a gente tomar umas bramas da Antártica. Poxa vida, conhecer a Yasmin, que falou oi, papai, aqui. Eu achei muito bonitinho. Né? A Yasmin aqui é apaixonada pelo piano. Ai, que legal. Faz isso, aluga primeiro para ela, depois compra. Isso. Né? E mais uma vez agradecer ao Dadá, a Maura, que estão me ajudando nessa pré-campanha demais. Eu queria anunciar para vocês que na terça-feira que vem nós vamos estar conversando com uma das maiores psicólogas de São Paulo, com um método totalmente novo de trabalho, onde não existe aqueles espaços e tempos de divãs eternos, e ela trouxe esse método da Europa, Estados Unidos, e ela é mestra nisso, e nós vamos falar sobre esse problema psicológico dentro da pandemia. O nome dela é Vivian Stipe, e na próxima terça-feira nós vamos estar conversando sobre a situação psicológica e o que um governo pode fazer para ajudar as pessoas a terem um pouco mais de calma numa situação tão inédita quanto essa. Dadá, obrigado, boa noite. Obrigado. Elisar, obrigado, boa noite a todo mundo que nos acompanhou, muito obrigado. Esse vídeo vai ficar na rede e eu tenho certeza que vai ser um dos mais vistos e vai bater o recorde da semana passada. Tá bom? Agradeço a oportunidade. Deixa eu só dar uma palavrinha aqui no final, assim, só para ressaltar, gente. Vamos parar com esse negócio de bater na imprensa à toa. A gente está sendo perseguido, está sendo agredido nas ruas, está sendo vítima de destruição de reputação. Enfim, quem está segurando o povo dentro de casa nesse período do pós-absurdo é a imprensa. Então a gente não pode abrir mão dela, do papel dela nesse momento. Tá? A imprensa é o quarto poder. Estamos sendo perseguidos. Isso aí.
Obrigado. Parabéns aos nobres da imprensa. Dá sua boa noite aí para nós. Gente, é isso, enfim. Outra coisa que você falou também, né, da questão do jornalismo investigativo, né? Queria falar sobre isso, que ele existe ainda, né? Mas é que o problema é que os mecanismos de obtenção de informação eles também se transformaram com a mudança tecnológica. Então, o que não existe mais é aquela figura folclórica no jornalismo, que é o araponga, né, Plex? O jornalista araponga, aquele que fuxica lixo, que junta documento e tal. Esse tá acabando, está virando um pouco de folclore. Mas a investigação ela é inerente ao bom repórter, né? O bom repórter sempre ele parte da investigação e ele parte da dúvida. O bom repórter é aquele que duvida sempre. E duvida mais uma vez. E duvida outra. Né? Tá certo. Isso. Meu boa noite é esse, gente. Obrigado, eu adorei estar aqui. E vamos receber o Denizar, meu brother Plex, brevemente. Porque esse papo aqui, vai durar 3 horas, bicho. Denizar, com certeza. Seu boa noite pra gente aí, por favor. Boa noite a todos, eu agradeço a todos que entraram. Eu vi agora que tem, além da minha filha, a Roberta Gebara também entrou. Verdade. Ela é esposa de um grande médico, que era um médico de verdade, que infelizmente o ano passado ele acabou falecendo. Ele, com certeza, como ele adorava a PS, ele estaria hoje na frente, no front mesmo, e enfrentando o Covid mano a mano. E esse vai deixar muita saudade. Ele atendia aqui na Santa Casa e ele botava para quebrar, tá? Não tinha esse negócio de fila no plantão dele, não. No plantão dele, ninguém esperava, não. Outra época, né? E outra mentalidade também, né? Tá certo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês me deram, tá? Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço. Faltou bastante coisa a gente falar, né, Daniel? Vamos fazer outra em breve. O negócio é muito longo demais. Se a gente for falar, a gente vai virar aqui 2, 3 horas. Não, se a gente for começar a contar também as nossas histórias, aí acabou, né? Putz, aí acabou. Cara, vamos fazer outra em breve, com certeza. Obrigado. Agradeço. Valeu, obrigado, todo mundo. Boa noite a todo mundo que acompanhou a gente. Boa noite às pessoas que vão ver ainda, né? Um abraço muito grande a todos e vão melhorar a cidade. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Maura. Quem puder, fique em casa. Isso. É isso aí.